Oi gente, parte 8 da teoria Eu em Naruto, mas vamos para o vídeo. No parte anterior eu achei um pergaminho selado na Blades às mais ou menos 4 horas e nele tinha segredos do meu Dojutsu e Jutsu que o meu clã criou. Eu parei depois de ter feito o raciocínio dos dias que faltavam para o meu sangue ser purificador e eu estava vendo sinais de mão para fazer os Jutsu e começando a explicar os Jutsus. Primeiro, Jutsu Vale da Morte faz com que o usuário possa criar uma sensação de morte àquele que for ferido pelo usuário do Jutsu. Segundo, o Jutsu Parede de Sangue, por causa da grande regeneração do clã Kibutsuji, alguns membros conseguem manipular o sangue para fazer uma parede que serve para desacelerar projéteis disparados pelos inimigos. Terceiro, Jutsu Pantano Amaldiçoado fusiona de uma certa forma o usuário do Jutsu. Se estiver em uma luta com muitos inimigos, ele pode usar esses Jutsu para ganhar tempo para fugir, ou pode usar para neutralizar os movimentos do oponentes para assim o finalizar. E o quarto e último Jutsu Vale das Trevas. Esse Jutsu, ao ser usado inimigo ou névoa que ao ser visto com os olhos desprotegido, poderá resultar em uma morte iminente, pois o usuário da Jutsu poderá atacar a qualquer segunda e de qualquer lugar. E essa é a explicação do Jutsu, e eu havia os entendidos e conseguiria usar qual ser todo somente o Jutsu Parede de Sangue. Eu não consegui usá-lo pois minha regeneração não está no seu potencial máximo e logo estaria, então eu não me preocupei, mas como já iria dos 5 horas e eu teria que ir ao encontro com o Shizu e eu iria mais cedo do lugar onde eu tava, o local que estava combinado, e chegando lá não tinha ninguém e eu começaria ao fazer flexões pois não tinha nada o que fazer e logo acabaria chegando a Touga, que estava um pouco corada, e ela com voz baixa me agradeceria e eu falaria que não há de que eu falaria, olhando nos olhos dela: se você tem seus próprios problemas com seus irmãos e com seu clã, e eu não me envolverei se você não quiser, e se não quiser falar sobre eles eu entenderei. A Touga, eu sei disso e vou contar tudo para você e o Dabi, mas eu não sei se vai dar tempo. E também tem esse chamado do Shizui que ele não explicou, mas depois de sabermos o porquê desse chamado, assim que possível eu vou falar para você e o Dabi está em. Eu responderia esta também, mas depois de um tempo o Touga se lembraria do beijo falso e me perguntou por que eu diria porque eu sou o último membro do clã Kibutsuji documentado, e se o seu clã achasse que eu e você poderíamos ter um relacionamento, eles parariam o que eles estavam fazendo. E o Touga corada perguntaria se era só por causa disso. Eu falaria que não e que gostava dela. Ela ficaria muito vermelha e eu falaria: você fica muito fofa quando tá vermelha, e ela me chamaria de idiota e eu falaria: mais de verdade, eu gosto de você por causa do seu jeito e também gosto de você por você ser muito bonita e gentil. Ele estaria completamente vermelha, mas falaria baixo, quase não dando para escutar: eu também gosto de você, Kizu. Eu sorriria e falaria: que bom saber disso, e eu podia dar agora um beijo verdadeiro. Ela não sabia onde colocar a cara, mas diria que sim. Eu chegaria mais perto e daria 3 selinhos, e depois daria um beijo calmo que ia se intensificando e se transformando em um beijo quente, mas seria interrompido por o Dabi, que chegaria e veria aquela cena, e o Touga, ao ver que o Dabi havia visto, viraria o rosto com vergonha e o Dabi falaria para mim para não fazer essas coisas ao ar livre. E se alguém visse e o notícia que o filho do líder do clã Servamp estava com o último membro do clã Kibutsuji registrado, ia dar muita polêmica. Eu falaria para o Dabi que não importava se ia dar ou não, mas o Dabi diria: então se você não vai ligar para a polêmica, eu vou deixar para lá. Mas você está namorando a Touga, que estava quase morrendo de vergonha, diria que não. Eu falaria para deixar esse assunto de lado. Eu falaria que a Touga disse que iria contar os problemas dela e o Dabi diria que tudo bem, nós ficaríamos conversando até o Shizu chegar. Ele chegaria e eu pergunto que iríamos fazer aqui. Ele viraria para mim e diria que iríamos fazer um treino. O Dabi falaria: um treino? Mas não era mais fácil, você só fala e que cada um precisa foca. Shizu não responde e diria que o treino iria começar. Eu perguntaria: o que mais você nem explicou? E eu levaria um soco na barriga que me fazeria agacha, que foi dado pelo Shizui, e ele iria para cima do Dabi e da Touga e de mim e estaria massacrando a gente. Eu usaria o Jutsu Pantano Amaldiçoado e ele ficaria preso por alguns segundos e eu concentraria o meu Kikijutsu nas Blades e daria um kart de longa distância que fazeria um corte na bochecha dele. Eu recuaria e falaria para o Dabi e a Touga reagirem, e o Shizui agora com o Sharingan atividade com 2 tomões viria
para cima eu ativaria o Demon King e o Dabi o seu Sharingan e fazeria a espada de fogo dele e o Touga sacaria os adagas, o Shizui viria e o Dabi fazeria o Jutsu bola de fogo e o Shizui recuaria, eu iria por trás da bola de fogo e com um corte que seria fundo e a Touga chegaria por trás e fazeria um furo no Shizui, assim o envenenando, e o Dabi sem perder tempo usaria várias bolas de fogo com o Shizui sendo acertado. Eu veria que estava fácil demais e veria que tinha caído em um Geijutsu e eu sairia e veria que o Dabi e a Touga estavam derrotados. Eu partiria para cima do Shizui mas e levaria uma surra e não conseguiria acertar nenhum ataque e ele falaria que estávamos fracos demais e eu diria que sim, mas é uma questão de tempo para eu ficar mais forte. O Shizui exclamaria, mas você não tem todo o tempo do mundo, e dar um chute que me fazeria cair. Eu no chão veria que a Touga e o Dabi estavam se levantando, que me deixou puto por causa que eu estava no chão e no momento de orgulho eu pegaria as blades e concentraria tudo que eu tinha sobrando, só deixando um pouco para eu fazer o jutsu. Eu estava esperando o Shizui abrir uma brecha e eu usaria o jutsu Vale das Trevas e a visão do Shizui seria prejudicada de longe e assim o Dabi fazeria uma bola de fogo que engoliria o Shizui e a Touga concentraria o Chakra nas adagas, assim fazendo um mecanismo de gás venenoso ativa e o Shizui não poderia sair daquela área e eu usaria todo o meu Chakra para fazer um corte vermelho que iria na direção do Shizui, que eu chamaria corte sangrento, e teria uma explosão que a Touga e o Dabi achariam que o Shizui estava morto. Eu falaria não abaixem a guarda e eu veria o poeira que o ataque causou se dedicar e lá estaria o Shizui com seu Suzano ativado sem ser o de ossos, mais um quase completo e estava rachado. A Shizui diria que o treino acaba aqui e eu cairia no chão e o Shizui falaria que o meu corte conseguiu rachar o Suzano dele e falaria que eu fui bem, mais falaria que eu tenho muito o que aprender. O Shizui olharia para o Dabi e diria sua bola de fogo foi espetacular e o Shizui terminaria de falar dizendo que nem ele próprio conseguiria fazer uma daquela magnitude e o Shizui completaria dizendo para ataque mesmo o seu gás não tendo efeito ele limitou a área e fez com que eu fosse acertado. Você foi espetacular, ele diria para Touga. O Shizui falaria que iria explicar por que ele fez esse treino e ele diria que fez para testar se nós estávamos preparados para a prova Chunin que estaria chegando e o Shizui falaria que fez também aquelas semanas de missões para treinar o nosso vigor e diria que a gente fez bem em treinar mesmo com tantas missões e ele completou dizendo que faltava 15 dias para a prova e nesses dias o Shizui falaria que queria treinar a gente e falaria que ficaríamos por 15 dias numa floresta treinando, mas o Shizui falaria que iríamos ficar esses dias, mas os que não quiser poderia ficar em casa, mas é bom saber que será um estorvo para a equipe. Todos nós diríamos que sim, iríamos treinar. O Shizui falaria que fica feliz com isso e ele diria que estamos liberados e o Shizui iria embora e eu e o Dabi e a Touga ficaríamos e eu só diria pode começar. O Dabi se escorria em uma árvore, eu ficaria olhando a ela, começaria falando que iria começar a contar desde o começo e também ia citar coisas que já sabemos e a Touga começaria falando eu sou do clã Servant, filha bastarda do líder do clã, sou bastarda por minha mãe ser uma plebeia. Em questão de posição do clã sofri muito preconceito por isso e umas pessoas chegaram a perseguir eu e minha mãe, que acabou morrendo tentando fugir e depois disso o clã Servant acabou me levando para a casa principal onde vivia o líder que o meu pai e as 3 esposas dele lá. Eu sofri muito por ser uma bastarda e as esposas dele sempre me menosprezaram até chegaram a me bater e depois disso isso foi intenso e depois os filhos delas que são os meus irmãos e minha irmã começaram a também me bater muito de chegaram a me fazer comer carne podre e o maldito do líder do clã não fazia nada e por sorte ele me permitiu fazer a academia, mas eu estava muito atrás dos meus irmãos e da minha irmã por eles terem tutores que os treinaram e eu nunca tive um e tive que aprender a muitos amigos, mas depois de conhecer um grande amigo que se chama Kizu que me fez ter o sonho de virar a líder do clã Servamp e esse amigo me apresentou um churrasco humano e a um Uzumaki divertido e ele me protegeu de meus irmãos e da minha irmã, eu devo muito a ele e o Touga falaria que essa é a história dela e o porquê os irmãos dela foram caçar ela aquele dia foi para eles se divertir espancando ela. Eu estava puto ao ouvir isso e estaria mais puto pelo líder do clã Servant não ter feito nada e ficaria puto comigo mesmo por não ter quebrado o braço do
sentado na Tzu e o Dabi estaria fervendo de raiva que teria despertado o seu tesouro. Tomou e eu perguntei para Touga o porquê ela teria o sonho de se tornar a líder do clã Servante. Ela disse para eu poder dar o troco em todos os que me fizeram mal. Eu compreendia e perguntaria como ela fazeria para virar a líder do clã Servante. Ela falaria que fazeria a prova do clã dela que escolhia a líder ou a líder e o líder do clã Servante. Eu falaria que má sorte, mas eu sei que você pode. Eu e o Dabi falaríamos isso e ela dizeria que foi bom ter falado isso para alguém, então foi isso que eles fizeram, diria o Dabi, olhando para a Touga com seu Sharingan de 3 tomões. A Touga diria que sim, eu seguiria andando e eles me perguntaram para onde eu estava indo. Eu diria que vou me preparar para os 15 dias aí mesmo, diria os dois, e a gente iria se despedir e cada um iria para suas casas arrumar as coisas para os 15 dias e eu depois de arrumar tudo sairia para fora para andar um pouco e estaria pensando no que a Touga disse e em como eu iria ficar depois de meu sangue ficar purificador. Minha personalidade mudaria, mas eu pararia de pensar nisso e veria uma praça onde eu sentaria e ficaria relaxando por meia hora até eu cansar e ficar andando pelas ruas de Konohas para distrair até entardecer e eu voltaria para casa e conversaria com Naruto e falaria que eu beijei a Touga e ele perguntaria como foi. Eu falaria não entendi o porquê eu fiz e só fiz. Ele iria falar algo mais. Ele lembrou de uma coisa e falar: o Kinzu chegou uma carta para você há pouco tempo. Eu tinha esquecido de falar e ele me daria a carta que eu abri e era um convite do líder do clã. Mas vamos deixando a vídeo por aqui e deixe o seu like e se inscreva.